E aí, galerinha, seguindo então na estequiometria especial, a gente vai ver mais um caso, que é o caso de reagente em excesso e reagente limitante. Só que para completar ainda mais a questão, já que a gente viu o rendimento anteriormente, além da gente trabalhar com esse novo caso especial, ainda tem um rendimentozinho embutido na questão. Bom, uma forma de vocês diagnosticarem esse tipo de caso de estequiometria especial é observando que, no geral, o cara vai vir dando na questão um dado só e vai vir te pedindo uma resposta. Que para esse caso aqui, a resposta que a gente precisa saber é em relação à massa de metanol. Só que quando ele vem dando dois dados e te pedindo uma resposta, aciona o desconfiômetro, porque pode ter certeza que um dado aí não é válido, que é o dado justamente do reagente que vai estar em excesso. Quando vocês descobrem qual é o reagente em excesso, simplesmente a gente pega esse dado e joga fora. E para descobrir o X da questão, a gente sempre vai fazer a partir do dado do reagente limitante, que é aquele reagente que foi colocado na quantidade certa, ou seja, sem haver nenhum tipo de sobra na reação. Então, antes da gente definir o que ele quer, que é o rendimento dessa reação, a gente precisa saber qual dos dois dados trabalhar. Diferente das outras questões que a gente pegou, que todas as massas molares foram fornecidas, aqui nessa questão ele fornece a massa molar de cada elemento, o que significa que a gente vai precisar calcular as massas molares do brometo de metila e do hidróxido de sódio, já que os dados que eu preciso comparar para saber quem é que está em excesso estão em massa. Então a gente vem aqui e calcula a massa molar do brometo de metila. De que maneira? A gente vai pegar a massa do carbono, que é 12, somar com 3 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, mais a massa molar do bromo, que é 80. Então 80 com mais 12 vai dar 92. Com mais 3, a gente vai achar aqui 95 gramas por mol. E vamos fazer a mesma coisa para o hidróxido de sódio. Ao calcular a massa molar do hidróxido de sódio, a gente vai ver que o sódio é 23, com mais 16 do oxigênio vai dar 39, com mais 1, 40 gramas por mol. Toda vez que a gente for testar quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, a gente sempre vai preferir a conta mais fácil. Afinal, a gente tem pouco tempo para resolver a questão. Então, o que a gente vai fazer? Como esse número 142 com 95 é um número muito feio, a gente vai deixar o dado do brometo de metila parado e a gente vai testar em cima do dado do hidróxido de sódio, porque 40 para 80 é um número bonito. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente utilizasse 80 gramas de hidróxido de sódio, quanto de massa eu deveria ter colocado de brometo de metila? Então a gente vai ver o seguinte, que se aqui embaixo está massa, aqui em cima a gente vai usar massa. Que para essa equação, que já está devidamente balanceada, a gente tem 1 mol de hidróxido de sódio. Logo a gente vai vir aqui em cima e vai utilizar os 40 gramas, que é a massa presente em 1 mol. Se aqui embaixo está massa, aqui em cima vocês vão usar massa, que é a massa contida em 1 mol de brometo de metila, 95 gramas. Então o que a gente vai ver aqui? Que se daqui para cá foi o dobro, daqui para cá também vai ser o dobro.
Logo, a gente deveria ter colocado uma quantidade em massa de brometo de metila igual a 190 gramas. E aí vocês vão pegar essa resposta e comparar com o que foi colocado. Se para essa quantidade de hidróxido de sódio era para eu ter colocado 190 gramas e eu fui lá e coloquei 142, eu coloquei bem abaixo do que deveria. Então, na verdade, não é o brometo de metila que está errado nessa história. Quem foi colocado a mais, ou seja, quem foi colocado em excesso, foi o hidróxido de sódio. Consequentemente, a gente vai pegar esse dado de 80 gramas e vai descartar. Para a gente poder chegar na massa do metanol, a gente vai usar o dado do brometo de metila, que o nosso brometo de metila vai ser, nesse caso, o nosso reagente limitante. E aí, com isso, a gente vai ver qual é a proporção do brometo de metila para o metanol. Segundo a equação, a proporção é de 1:1. O que significa que vocês têm 1 mol de brometo de metila para 1 mol de metanol. Então, o que a gente vai fazer? Para essa quantidade de 142,5 gramas, quanto de massa de metanol eu devo ter obtido? Se aqui embaixo está massa, aqui em cima eu vou usar a massa que a gente já calculou, que são 95 gramas. Se aqui embaixo está massa, aqui em cima eu vou usar a massa, cuja massa molar do metanol, 12, com mais 4, 16, com mais 16 do oxigênio, vai dar 32 gramas, que é a massa presente em 1 mol. Um detalhe dessa questão: logo em seguida, ele quer que a gente calcule o rendimento. O que é interessante a gente não fazer nessa questão? Essa conta. Por quê? Como ele quer saber o rendimento da reação, o resultado que a gente achar dessa massa é o valor da nossa massa, que vai ser a massa teórica. Só que o texto conta que foram obtidos na real 32 gramas. Então, segundo o que a gente viu de rendimento, o que a gente fazia? A gente pegava o dado teórico e esse dado teórico estava para 100%. E o quanto rendeu a reação, que é o meu percentual, vai estar relacionado com o quanto eu obtive de fato, que é o meu real. Então, a gente vai fazer em seguida isso aqui. 32 gramas de metanol, que é o quanto eu obtive na real, isso corresponderia a um rendimento de quanto? Teoricamente, é para o meu rendimento ser de 100%. Mas eu sei que o meu rendimento não é de 100%. E aí eu vou ter que usar aqui em cima um dado teórico, que esse dado teórico vai sair dessa regrinha de 3 aqui. Que se eu cruzar essa regra de 3, seria interessante eu deixar a conta aberta. Por quê? Porque eu tenho um 32 aqui que vai poder morrer com esse 32, cancelar com esse 32. E aí, quando eu fosse definir o M como sendo isso aqui, né? 142,5 vezes 32 dividido por 95, e esse meu dado teórico fosse jogado aqui, eu poderia cancelar esse meu 32 com esse meu 32. E aí, consequentemente, a minha conta, ela iria se resumir a apenas essa razão. Que o que vocês poderiam também maldar?
Daqui para cá é a mesma coisa que vocês multiplicarem por 1,5. Então, daqui para cá seria a mesma coisa que multiplicar por 1,5. É que tem gente que não gosta de ficar trabalhando com a tal da fração. E aí 1,5 é a mesma coisa que vocês trabalharem com 3 sobre 2. E se vocês fizerem essa continha aqui, né, 32 vezes 3 sobre 2, dá para vocês cancelarem o 32 com esse 2 e vai dar 16. Ou seja, vocês vão achar aqui uma resposta igual a 48 gramas. Então, quem não quisesse jogar isso na forma de uma fração, poderia chegar aqui e representar por 48 gramas. E aí, quando vocês fizessem aqui a regra de 3 invertida, vocês iriam ver que o x de vocês, caso não usasse a fração e não quisesse cancelar pelo 32, a razão de vocês ia ficar da seguinte maneira: 32 dividido por 48. Não esquecendo que esse nosso resultado final ia ter que estar multiplicado por 100, afinal estou trabalhando com uma porcentagem. E aí assim, dá para vocês simplificarem um pouquinho, né? Dá para chegar aqui e cancelar o 32 e o 48. De repente, vocês pensarem em dividir isso aqui por 4. 32 por 4 vai dar 8. Se vocês fizerem 48 por 4, vai dar 12. E ainda dá para simplificar mais um pouco ainda. Vocês poderiam simplificar aqui novamente por 2. E aí vocês iriam obter um resultado aqui, 4 sobre 6. Ou melhor, vamos simplificar por 4 para ficar mais correto. Vai dar 2 por 3. 2 terços é a mesma coisa que 0,66666 toda a vida. E quando vocês multiplicarem por 100, vai dar aproximadamente 67%, que é o valor correspondente à letra D. É isso, galerinha. Nossa próxima questão vai ser envolvendo o último caso de estequiometria especial, que é com reações sucessivas. Então a gente vai acabar misturando nessa mesma questão outros casos especiais que a gente já viu, que é com pureza e rendimento. Para a gente fechar então nossa aulinha aí nessa reta final de Enem sobre estequiometria, a gente vai trabalhar com o último caso especial, que é o caso de reações sucessivas, que muitas das vezes vocês podem também encontrar como o termo reações consecutivas. E aí, na verdade, é muito tranquilo de vocês diagnosticarem esse tipo de caso especial, porque no geral a gente só tem uma equaçãozinha. E nesses tipos de questão vocês vão ver mais de uma equação. E a ideia é, toda vez que vocês tiverem o produto de uma etapa, ele vai ser o reagente da etapa seguinte. E como são espécies em comum, no momento em que a gente combinar todas as etapas a fim de gerar uma equação global, eles vão ser cancelados. Para cancelar essas espécies, é importante que a quantidade que foi formada seja a mesma quantidade que vai participar da reação na próxima etapa. Então a gente percebe que o óxido de zinco formou na quantidade de 2 mols. E aqui ele está reagindo apenas na quantidade de 1 mol. A gente tem a liberdade de chegar e pegar essa etapa e multiplicar toda ela por 2. No momento em que a gente multiplica toda ela por 2, a gente vai passar a ter 2 mols de óxido de zinco, 2 mols de monóxido de carbono, 2 mols de zinco metálico e 2 mols de dióxido de carbono. Fazendo isso, a gente vai combinar essas duas etapas a fim de gerar uma equação global. De forma que todo mundo que for igual e estiver em lados opostos na equação
vai ser cancelado. Com isso eu posso cancelar o óxido de zinco e não tenho mais nenhuma espécie em comum para cancelar. Eu vou repetir a equação todinha, respeitando todos os reagentes, que seriam 2 mols de sulfeto de zinco, mais 3 mols de gás oxigênio, mais 2 mols de monóxido, gerando 2 mols de zinco metálico, mais 2 mols de CO2, mais 2 mols de SO2. E aí, quando a gente vai ler a questão, a gente percebe que a questão não só trabalha com reações sucessivas, como também trabalha com os casos especiais envolvendo pureza e rendimento. Ele conta que a esfarelita é um tipo de minério que está presente o sulfeto de zinco, cuja pureza é igual a 75%. E ele, em cima da massa de esfarelita de 100 kg, ele pede para a gente determinar a massa de zinco metálico. Só que se a gente for perceber, o zinco metálico é o nosso produto da reação. Se a questão envolve rendimento, a gente no final vai ter que aplicar esse percentual em cima do dado do produto. Enquanto que a esfarelita, ela é o reagente da nossa equação. E se o problema está envolvendo pureza, esse percentual vai ter que ser aplicado em cima do dado do reagente. Então, se ele conta que ele partiu de 100 kg de esfarelita, vocês não podem chegar na empolgação e colocar o seguinte: bom, ele me deu 100 kg de esfarelita e ele quer que eu descubra qual é a massa de zinco. Não pode fazer isso. Por quê? Isso seria se a gente estivesse trabalhando com aquele casinho inicial de estequiometria simples. Como existe uma pureza associada, vocês não podem esquecer que 100 kg seria se a amostra estivesse 100% pura, mas ela só está 75% pura. Então significa que vocês vão chegar aqui e vão aplicar 0,75. Tem gente que fica insegura e gosta de fazer essa continha separada. Então faz no cantinho, 100 kg está para 100%, qual seria a massa para 75%? Vocês vão chegar nesse mesmo produtório. E aí segue o fluxo como a gente vem calculando desde então. Se aqui embaixo está a massa, aqui em cima vocês vão colocar a massa. Que a questão foi gentil com a gente, já forneceu a massa molar calculada. Só tomem cuidado que o sulfeto de zinco está reagindo na quantidade de 2 mols. Então essa massa molar vai precisar ser multiplicada por 2. Já quando vocês trabalham com zinco metálico, se aqui embaixo está massa, aqui em cima a gente vai usar massa. Novamente para 2 mols, que segundo a questão a gente tem 65 gramas. Então a gente vai pegar esses 65 gramas e vai multiplicar por 2. Bom, antes da gente fazer o cruzamento aqui, já dá para a gente excluir esse 2 da nossa regra de 3. A gente pode excluir também essa vírgula e cortar esses 2 zeros do 100. E o nosso resultado vai ficar 75 vezes 65 dividido por 97. Ah, eu tinha que ter passado quilograma para grama. Não, porque grama morre com grama e a sua resposta sai em quilograma tranquilamente. Até porque nas opções ele pede para a gente dar uma dessas respostas em quilograma. Então não é interessante a gente ficar perdendo tempo fazendo conversão de unidade. E se fosse o caso, deixa para fazer no final. A gente pararia a nossa resposta aqui se o rendimento da reação fosse de 100%. Só que essa quantidade que a gente produziu de zinco metálico, segundo a questão, o rendimento da reação foi de 80%. Então esse daqui, minha gente, é o valor teórico.
se o rendimento fosse de 100%. Porém, o rendimento ele é de 80%. Então, quanto de fato a gente vai ter? Desculpa, aqui não é 92, né? É 97. E aí, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Na hora de fazer essa continha, existem vários artifícios de vocês saírem dela. Bom, primeiro deles, vocês poderiam pensar o seguinte. O X de vocês vai ser o seguinte. O produtório disso aqui dividido por 100. Ou seja, vai ser 75 vezes 65 dividido por 97. 80 por 100, 0,8. Quando a gente olha esse resultado aqui, fica meio difícil a gente definir pelas opções que número marcar. Então assim, a gente tem duas saídas. 97 não é um número legal para a gente poder simplificar com valores que terminem em 5. Então a gente poderia de repente chamar o 97 de 95. Porque aí, quando eu pego um valor que está terminando em 5, eu consigo fazer uma graça aqui. Sei lá, vou começando simplificando tudo por 5. Se eu simplificar 75 por 5, por exemplo, vai dar 15. Se eu simplificar 95 por 15, por 5, desculpa, vocês vão ter aqui, por exemplo, 9 dividido por 5 vai dar 1, 45, 19. Ou seja, reparem que eu não consigo sair muito do lugar, porque eu vou gerar o número aqui 19 e aí, não tá legal. Vai ficar fazendo muita simplificação. Então assim, um pulinho do gato que seria interessante aqui é vocês tentarem tirar 5 unidades do 70, do 75, que vai virar 70. Então a conta ficaria isso aqui. E dessas 5 unidades que vocês tiraram do 75 para virar 70, colocar mais 5 no 65. E vocês vão ter 70. Vezes o 0,8. E aqui embaixo, né, vida que segue, vocês vão ter aqui o 97. Então assim, se vocês tivessem 7 vezes 7, vai dar 49. Ah, 49 chama de 50. Se vocês fizerem 50 vezes 0,8, 8 vezes 5 dá 40. Opa, tem uma opção ali que termina em 4. E se a gente chamasse 97 de 100, a gente resolve a nossa vida. Então assim, a gente vai chegar que a massa aproximadamente aí vai ser igual a 40 quilogramas. Então é isso, minha gente. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês aí com essas dicas de estequiometria nessa reta final. Eu sei que tá todo mundo muito nervoso, muito ansioso, mas é aquilo. Tentem focar nos assuntos que mais caem. Com certeza estequiometria é um deles. E sucesso aí na prova do Enem. Vocês arrasem e consigam aí a vaga no vestibular. Tchau, tchau e até a próxima.